5 perguntas sobre o teste de Covid para Renato Santana. 1. Por que devemos continuar a fazer o teste de Covid-19, mesmo já estando vacinados? A gente já sabe que a vacina contra a Covid, seja ela mesmo a partir da sua última dose, ela não lhe protege de adquirir o vírus ou mesmo transmitir o vírus. As vacinas existentes, mesmo depois de fechado o esquema de vacinação, até entre os indivíduos que tomaram a terceira dose, ela teoricamente lhe protege contra casos graves ou severos, principalmente de hospitalização, internação, ou óbito. Mas os vírus podem ser transmitidos e as pessoas, mesmo vacinadas, podem se tornar positivas. Por isso, é tão importante testar mesmo entre indivíduos vacinados. Para o professor, o teste também é necessário por 2 razões: monitoramento da situação da pandemia pelas autoridades sanitárias e científicas, compor o histórico médico de cada pessoa e facilitar a identificação de casos graves e futuras sequelas. 2. Qual é o ciclo da doença no corpo? E quando devo fazer o teste? Uma vez que teoricamente você foi exposto àquele vírus, em geral, qualquer vírus, assim mesmo como no caso da Covid-19, você começa a desenvolver uma curva, ou seja, o vírus vai começando a crescer especificamente no seu organismo, depois o sistema seu imunológico e principalmente a vacina começa também a proteger o seu organismo e diminuir aquela quantidade de vírus no seu organismo. Então, em geral, para você ter uma melhor resposta do seu teste, para você ter certeza que ele está correto, a gente recomenda que os testes sejam feitos a partir do 2º ou 3º dia do início dos sintomas. Por quê? Se você faz logo no 1º dia, você ainda não tem uma quantidade de vírus detectáveis no seu organismo. Nos últimos dias também, em geral, o seu organismo consegue controlar a infecção do vírus a partir do 7º dia. Portanto, a partir de 10 dias do início de sintomas, também não é recomendado fazer o teste para a Covid-19. Então, o recomendado é a partir do 2º ou 3º dia de início de sintomas, até no máximo o 7º dia do início dos sintomas para você testar contra a Covid-19 e ter uma melhor eficiência do seu teste. 3. Em que caso eu devo repetir o teste para confirmar se estou ou não com Covid-19? Em geral, isso não é necessário, tá? O que acontece é que, uma vez testado como positivo, você tem que fazer uma quarentena ou um isolamento de pelo menos 10 dias para garantir que, teoricamente, não exista transmissão para os seus familiares, amigos e as pessoas que trabalham com você. Caso você tenha sintomas e fez um teste que deu negativo no 1º ou logo no 2º dia do início dos sintomas, se você quiser ter certeza, você pode testar ele a partir do 5º dia, apenas para garantir que realmente você conseguiu fazer o teste naquele momento onde o vírus estava no seu pico de viremia. Mas um resultado positivo não precisa de ser testado novamente em um indivíduo. 4. Qual é o teste mais indicado? O de farmácia ou o de laboratório? A verdade é que os 2 testes são muito bons. O teste de laboratório, que é o PCR de SWAB, é o mais sensível de todos. Ele realmente consegue detectar o vírus, mesmo em quantidades muito pequenas na amostra de SWAB nasofaríngeo. Mas o teste de antígeno também consegue detectar. Então, tanto os testes de farmácia quanto os testes de laboratório são recomendados neste momento, onde a gente tem uma alta taxa de transmissão e uma dificuldade dos laboratórios em realizar seus testes por uma quantidade enorme de testes a serem feitos e também pelos insumos e a demanda de pessoal para realizar esses testes. 5. Quais são as recomendações básicas de saúde para evitar o contágio? Ainda as mesmas práticas são exercidas para evitar o contágio da Covid-19. Mesmo indivíduos vacinados, como eu disse anteriormente, podem tanto adquirir o vírus quanto transmitir o vírus. Então, a utilização de máscaras e o isolamento ou evitar aglomerações ainda é a metodologia ou a estratégia mais indicada para evitar o contágio da Covid-19.